Mas, meus irmãos, eu quero dar continuidade a uma mensagem que eu comecei no domingo passado. Hoje eu vou fazer a segunda parte. Eu vou entregar a última parte dessa mensagem hoje, que nós começamos lá em 1 Samuel, capítulo 2. Domingo passado eu falava sobre honrar a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 2, no verso de número 30, por favor. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Hoje é a nossa terceira reunião do dia. Como Deus está abençoando hoje. Todas as reuniões maravilhosas, cheia da presença de Deus, uma unção gloriosa sendo derramada aqui nesse lugar. Amém, Jesus? 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 30. Lê comigo, está escrito assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão envelhecidos. Em algumas traduções diz, aos que me desprezam, desprezarei. Curva sua cabeça um minutinho, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, já estamos na tua presença, o coração está preparado, mas eu quero te pedir, Senhor, o Senhor venha preparar também as pessoas que vão assistir essa mensagem em casa, e o Senhor possa falar de uma maneira especial a cada um de nós, revelando a tua vontade, ministrando o teu propósito em nossas vidas. Desde já, que seja paralisada toda a ação de Satanás, todo empecilho, barreira, comichões no ouvido, inquietação no coração, em nome de Jesus. Diga amém. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, como eu já venho falando desde o domingo passado, tenho falado aqui sobre honrar a Deus. Esse texto aqui nós já sabemos que foi Deus falando com o profeta Eli. Deus estava rejeitando Eli. Por quê? Porque Eli não estava honrando a Deus como deveria honrar. E o recado de Deus foi claro e foi direto: aos que me honram, eu honrarei. Aos que me desprezam, eu desprezarei. Irmãos, o mesmo recado do Senhor que foi dado a Eli há milhares de anos atrás, é o recado do Senhor para o seu povo hoje. É o recado de Deus para os nossos dias de hoje. Amém, irmãos? Nós precisamos ter essa consciência de que se nós honrarmos a Deus, Deus ele vai nos honrar. Agora é lógico, se a gente também não honrar ao Senhor, Deus assim também vai agir da mesma maneira. Irmão, a verdade é que a honra é um princípio muito valioso aos olhos do Senhor. A honra é um princípio que nós não podemos deixar esse princípio de fora da nossa vida cristã. Nós não podemos deixar esse princípio de fora da nossa vida até mesmo cotidiana. Você vê que a honra, ela está desde o primeiro mandamento até o último. Porque obedecer a Deus é honrar ao Senhor. Amém? Servir a Deus é honrar ao Senhor. Andar em santidade é honrar ao Senhor. Se esforçar para as coisas do Senhor também é honrar a Deus. Irmãos, e por mais que a grande maioria de nós tenha consciência disso, a verdade é que hoje é um tempo muito triste, porque as pessoas não estão honrando a Deus como deveriam honrar. Eu até comentei aqui na sexta passada e no domingo passado que eu assisti uma pregação de um pastor que ele dizia que hoje, nos dias atuais, as pessoas não se convertem mais. Não todos, mas a sua grande maioria estão às vezes dentro da igreja só por uma mera como que eu posso dizer? Uma autocompensação, uma forma de aderir. Eu sou evangélico, mas o que é converter de verdade? É o abandono do pecado, irmão. É o abandono das práticas que a palavra de Deus, ela condena. E tem muitas pessoas que às vezes estão na casa de Deus
mas estão na prática do pecado. Às vezes até no altar. Às vezes até representantes do reino de Deus estão ali no pecado. Irmão, isso é uma tristeza. Quando eu falo para você que falta honra a Deus hoje em dia, que falta temor a Deus hoje em dia, é isso. Veja só como as pessoas hoje, elas estão se servindo de Deus e não servindo a Deus verdadeiramente. Porque quando se serve a Deus verdadeiramente, irmão, a vida da pessoa muda. A pessoa, ela se sente inibida, ela não tem mais desejo pelo pecado, ela não tem mais desejo pela coisa errada. Quem está entendendo, pessoal? A vida dela muda. Mas se a nossa vida não está mudando, se o Evangelho de Cristo não está transformando quem nós somos, irmãos, é porque em algum momento nós estamos deixando de honrar a Deus. A honra ao Senhor, meu irmão, é um dos principais princípios de Deus para fazer com que Ele te abençoe, para fazer com que Ele te dê a bênção, para fazer com que Ele te dê a dupla honra. Glória a Deus. Amém, pessoal? Mas será que nós temos honrado a Deus como a gente deveria? Eu costumo dizer para os irmãos que é bem fácil você saber se você está servindo a Deus ou não. É só você medir o esforço. Como é que você se esforça para as coisas do mundo? Como é que você se esforça para as coisas de Deus? Como é que você se esforça para as coisas cotidianas da tua vida, os teus deleites, os teus desejos? E como é que você se esforça para fazer a vontade de Deus? Pesa na balança, reflete, para pensar nisso. Se a balança estiver pendendo mais para o teu lado e menos para o lado de Deus, isso significa que você não está honrando ao Senhor como deveria. Irmão, o nosso Deus é soberano. O nosso Deus é sobre tudo, é sobre todos. Servir a Deus é a maior honra, é o maior privilégio que qualquer ser humano dessa face da terra pode ter. Valorize isso, valorize onde Deus te colocou, valorize o que Deus fez na tua vida e não se desvie da presença do Senhor, não se afaste da presença de Deus, sirva o Senhor com amor, dê o melhor da tua vida, dê o melhor dos teus dias, dê o melhor, meu irmão, do teu coração para Deus. Irmão, eu sou um jovem, mas eu louvo a Deus que eu entreguei minha vida para Jesus dos 15 aos 16 anos. Desde lá eu tenho servido ao Senhor. Muitos poderiam dizer assim: você desperdiçou os teus melhores anos. Não, muito pelo contrário. Os meus melhores anos eu tenho aproveitado na presença do Senhor. Às vezes tem gente que diz assim: não, quando eu ficar velho eu me converto. Não, meu irmão, talvez nem tempo dê para isso. Abre os teus olhos, entrega a tua vida a Jesus, se arrepende no pó e na cinza. É tempo de arrependimento, irmão. É tempo de se voltar para Deus. A vida, ela vai passar, meu irmão. O que você tá granjeando para a eternidade? O que você, meu irmão, está guardando para a eternidade? Dessa vida nada se leva, mas tudo que você fizer ao Senhor, todo o esforço, toda a dedicação para honrar a Deus, vai ter um galardão eterno que ninguém vai tirar de você. Diga glória a Deus. Honra a Deus, meu irmão. Fala para o teu irmão: honra ao Senhor. Olha o que diz, isso aqui ainda é matéria da semana passada, Malaquias capítulo 1. É muito forte isso aqui que nós vamos ler novamente. Malaquias capítulo 1. Malaquias 1, versos 6. Para você que está abrindo essa Bíblia aqui na igreja, só você pegar de Mateus. Mateus é o livro mais próximo, é o que fica depois, né, de Malaquias. Então você achou Mateus, você volta. Malaquias capítulo 1, versos 6. Do 6 em diante. Lê comigo, diz assim: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Aí ele diz: e se eu sou pai, onde está o quê? A minha honra. E se eu sou o Senhor,
Onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar, o que, irmãos? Pão imundo. E dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Versículo 8: porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não fazes maus? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não fazes maus? Apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, veja que coisa tremenda, né? Esse texto ele é muito forte. Você vê que Deus estava tão insatisfeito com aquilo que os sacerdotes, os servos do Senhor estavam apresentando para ele, que Deus fala assim: olha, pega o que você está apresentando para mim, apresenta para o teu príncipe, vê se ele vai se agradar de ti. Irmão, posso falar uma coisa? Às vezes nós estamos agradando mais as pessoas que a Deus. Às vezes nós estamos agradando mais as pessoas que o Senhor. E às vezes, aquilo que a gente está fazendo para Deus, se a gente fosse fazer para o nosso patrão, para o nosso amigo, talvez ele não teria você como seu funcionário, ou ele não teria você como seu amigo. Quem está entendendo, pessoal? Pesa na balança, meu irmão. Está faltando honra a Deus, está faltando temor a Deus. Deus estava falando sério com os sacerdotes, vocês estão apresentando pão imundo. Lembra que eu falei? Hoje em dia, meu irmão, na obra de Deus, as pessoas querem fazer de qualquer jeito. A pessoa quer estar no altar, ela quer cantar para Jesus porque tem talento, porque é bonito, toca bem, mas não quer santificar, não. Não quer santificar. Às vezes quer fazer parte do louvor, quer estar no altar, quer louvar, mas você vai ver a vida da pessoa, a pessoa está fazendo tudo de errado. Está na mentira, está no engano, na prostituição. Meu irmão, quando Deus fala para eles, vocês estão apresentando pão imundo, é isso. E tem que santificar a nossa vida. O altar tem que ser santo. A casa de Deus tem que ser santa, santificada. Glória a Deus ou não? Tem que ser santificada. Você vê que os animais, para que serviam os animais, pastor? Era para o sacrifício ao Senhor. Mas eles estavam pegando os animais, os cegos, os coxos, os doentes, que não tinham valor nenhum, e estavam sacrificando para o Senhor. Hoje, a coisa está do mesmo jeito. As pessoas estão fazendo para Deus pior do que se faz para um mendigo. Isso é muito sério, pessoal. Isso é muito sério. Será que nós estamos oferecendo ao Senhor o melhor que nós podemos oferecer? E não estou me referindo só a dízimos e ofertas. Estou me referindo a tudo que fazemos ao Senhor. Às vezes, quando é para fazer um propósito, a gente põe dificuldade. Para participar de um evangelismo, a gente nunca tem tempo. Ciclo de oração, misericórdia. Sempre as figurinhas carimbadas. Pesa na balança, irmão. Vê se realmente você está servindo a Deus. Se não estiver, corre. Ainda dá tempo de recomeçar. Quem está entendendo, diga amém. Agora, irmãos, eu quero ir para a matéria nova. Porque hoje o nosso exemplo de honra, de honrar a Deus, é o profeta Eliseu. Antes que ele fosse profeta, irmão, ele muito honrou ao Senhor. E não só ao Senhor, mas honrou ao seu senhor chamado Elias, o profeta Elias. Eliseu foi o sucessor de Elias. A Bíblia diz que ele recebeu a porção dobrada da unção de Elias. Quando a gente vê isso, a gente pensa assim: meu Deus, o que esse homem ele fez? O que ele fez para ter a unção dobrada de Elias? Elias era um homem que orava e fogo caía do céu. O que ele fez para ter essa honraria?
Já ouviu essa expressão? Hoje quase ninguém usa mais isso, né? Honraria, né? Honraria. O que ele fez para ter essa honraria? O que você acha que ele fez, irmão? O que ele fez? Diga, ele honrou. Quer honraria? Quer ser honrado? Amém ou não? Então honra a Deus. Honra que ele vai te honrar. Serve a Deus que ele vai te abençoar. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos ver o exemplo de Eliseu. Vamos lá para 1 Reis, capítulo 19. Aqui é a chamada de Eliseu. Nós vamos ver a chamada. Nós vamos ver o momento que Elias é levado, onde ele recebe a unção dobrada. E nós vamos ver depois. Vamos ver aí primeiro a chamada. 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis 19, versos também 19. Coloca aí pra gente no monitor. Versículo 19 diz assim, ó: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi. Ou seja, eles tinham 24 bois, né? Uma junta de bois é um par. E aí ele diz adiante dele: e estava com a 10ª. Elias passou por ele e lançou sobre ele o quê? A sua capa. Vamos dar uma paradinha aí, pessoal. Veja só. Esse é o exato momento que Elias, ele encontra Eliseu. Interessante que Elias, um pouco antes, ele estava vindo de uma depressão profunda, né? Eu acho que os irmãos lembram daquele caso da Jezabel. Começou a perseguir Elias, ele foge para o deserto, fica profundamente desanimado, pede a morte. Mas, irmão, ainda bem que Deus é paciente. Diga, ainda bem que Deus é paciente. Deus foi tratando Elias ali, dando pão, dando água, alimentando no deserto, fortalecendo ele. Às vezes, irmão, acontece a mesma coisa com a gente. Tem momento na nossa vida que dá aquele desânimo, a gente pensa em desistir. Mas eu vou dizer para você, não desista, irmão. Ora ao Deus de Elias, que ele, assim como ele fez com Elias, que levantou Elias, fortaleceu. Você vai se levantar em nome de Jesus. Amém ou não? Em tudo na vida é assim, pessoal. Em tudo na vida tem alta, né? Eu gosto muito de futebol, e a gente vê que no futebol tem época que o jogador tá arrebentando, tá fazendo gol, tá driblando todo mundo. Tem época que parece que o cara sumiu, não tá mais jogando nada. Não é assim? Tudo na vida tem altos e baixos. A prova disso foi o Elias. Um homem que pouco tempo orou, o fogo caiu do céu, matou 400 profetas de Baal e depois estava lá em depressão. Ah, pastor, mas isso pode acontecer comigo? Pode, desde que você, entenda. Se cair, clama a Deus, ele te levanta em nome de Jesus. Se estiver desanimado, não é desistir que vai resolver a coisa, não é chutar o balde, parar que vai resolver, não. Você tem que se voltar para o Senhor. Deus vai te ajudar, Deus tem um propósito na tua vida em nome de Jesus. Amém? E aí Deus levanta Elias. Elias começa a ver a necessidade de levantar um substituto. E por uma direção de Deus, ele está passando no lugar onde Eliseu estava. Fazendo o quê, pessoal? O que ele estava fazendo? Quem cuida de gado faz o quê? Quem sabe? Quem cuida de gado é vaqueiro. Pronto, tá lá cuidando do vaqueiro, né? Cuidando dos bois, dos animais. Os animais eram de quem? Eram do pai. Então ele estava lá no meio. A Bíblia diz que ele estava na 10ª. Ele estava na metade. A metade estava para frente, a outra metade dos bois estava para trás. Eram 24 bois. Estava lá. E Elias viu aquilo ali. Irmão, entenda. Em uma direção de Deus, numa fração de tempo, Elias, ao ver Eliseu ali cuidando dos bois de seu pai, ele entendeu: esse aqui pode ser o meu substituto. Esse aqui pode servir. Agora você sabe por quê que Elias ele entendeu que Eliseu poderia ser o substituto dele? Sabe por quê? Diga: honrar. Na verdade, o que Eliseu estava fazendo não era cuidando dos bois. Na verdade, o que Eliseu estava fazendo era honrando os seus pais. Porque, meu irmão,
Ele estava cuidando dos bois que era dos pais. Ele estava trabalhando para os seus pais, estava honrando os seus pais. A Bíblia fala, inclusive eu até preguei isso semana passada, que um dos mandamentos do Senhor com promessa é honra pai e mãe para que os teus dias. Uma coisa que eu aprendo com a palavra de Deus, que aquele que é um bom filho, ele também vai ser um bom servo, ele também vai ser um bom cidadão, ele também vai ser uma pessoa de bem. O que ele estava fazendo então, pessoal? Ele estava honrando os pais. Ao cuidar daqueles animais, ele estava honrando seus pais. Irmão, hoje nós estamos vivendo um mundo de valores investidos que os filhos não querem ajudar os pais, não. Os filhos reclamam quando a mãe manda fazer uma coisa, parece que, misericórdia, o pai pede para fazer uma coisa, parece que está matando o menino. Uma vez eu conheci um caso, né? Um caso de uma mãe de família que, tadinha, a mulher dava dó, irmão. Não vivia, não. Era para cuidar de casa, para cuidar de roupa, para cuidar de fazer comida. E tinha filhos em casa. Mas não ajudava em nada. Era o tempo todo dentro dos quartos, jogado, mexendo em celular. Meu irmão, eu louvo ao Senhor, porque a minha mãe desde pequeno me ensinou a fazer as coisas. Hoje, graças a Deus, eu tenho minha esposa que me ajuda, tenho minha sogra que me ajuda em casa, mas na necessidade eu sei fazer tudo. Sei fazer uma comida, sei lavar uma roupa, sei cuidar de uma casa, sei cuidar de menino, sei tudo. Graças a Deus, porque eu fui ensinado. Eu sempre fui ensinado a honrar meus pais desde pequeno. Eu lembro que quando ainda era molequinho, 9, 8 anos de idade, eu vendia peixe na rua. Meu pai ia pescar, voltava com aqueles monte de peixe, botava tudo numa enfeirazinha, né? Me chama de enfeira, quem já ouviu falar? Tá tudo numa enfeirazinha, botava no cabo de vassoura. Eu ia na frente, meu irmão atrás, eu ia gritando: olha o peixe, R$5 a enfeira. R$5 a enfeira com um monte de piau, um monte de peixe assim. Parar demais, né, gente? Ou seja, fazer isso pra quê? Pra pegar meu dinheiro e gastar tudo. Nem o dinheiro ficava comigo. Chegava em casa, todo o dinheiro que tinha apurado, dava tudo na mão da mãe. Mãe, tá aqui, ó. O que é isso, gente? É honra. Quem sabe honrar pai e mãe vai ser um bom servo, é um bom filho, vai ser um bom marido, vai ser um bom pai, vai ser um bom pastor. Mas hoje não se ensina mais esse princípio da honra. Hoje eu até falo aqui para os jovens aqui na igreja. Muitos jovens hoje em dia querem tudo de mão beijada. São outros tempos, onde não se valoriza o trabalho. Se o menino quer um iPhone 17 Pro Max XYZ com todas as coisas, o pai tem que ralar, tem que sofrer, tem que suar a camisa de noite, porque se não der o menino morre. Misericórdia, irmão. Ensina teu filho a te honrar. Eu vou ensinar mesmo, pastor. Quando eu chegar em casa, eu vou sentar a pisa nele, vou arrancar o couro. Você não está ensinando ele a te honrar, meu irmão. Você está ensinando ele a ser um violento. Aí quando casar, vai bater na esposa ou vai brigar com o marido de noite. Você tem que ensinar o teu filho a te honrar. Honrar é respeitar. E respeito não se adquire na força, se adquire com exemplo. Se você não dá exemplo de honra, como é que os seus filhos vão te honrar? Você tem que dar exemplo de honra. Amém ou não? Você tem que dar exemplo de honra. Então honra a Deus. E o interessante, sabe o que é? O interessante é que essa mensagem é para todos nós. Porque hoje talvez você seja pai, seja mãe, mas você já foi filho. Ou não? Me perdoe a brincadeira, né? Mas ninguém é filho de chocadeira. Todos nós somos filhos, sim ou não? E o teu primeiro pai é o Senhor. Honra a Deus. Por isso que Elias, uma fração de tempo, ele olhou Eliseu e disse: esse aqui.
E Eliseu me faz me lembrar muito, muito de um rei. Que rei, gente? Que rei? Davi. Deus já tinha desprezado Saul, Samuel ainda estava insistindo. Deus falando, Samuel, eu já rejeitei, você ainda está insistindo. E abrindo um parênteses, irmão, às vezes a gente tem que abrir mão de certas pessoas. Não adianta você insistir. Não quer, meu irmão. Aí vai passar a vida toda batendo cabeça uma pessoa que não quer. Tem muita gente para ganhar. O mundo tem 10 bilhões de pessoas. Deus falou para o profeta Samuel, Samuel, você ainda está insistindo com Saul, eu já rejeitei. Faz o seguinte, vai na casa de Jessé, porque lá tem um filho que honra. Às vezes a gente quer reinar na vida, a gente quer ser grande, quer ser próspero, quer ser reconhecido, quer ter destaque, mas não sabe honrar. A palavra de Deus diz, ser fiel no pouco e sobre o muito o Senhor te colocará. Você quer que Deus te faça grande e próspero, mas você não honra. Davi muito parecido com Eliseu. Eliseu estava cuidando dos bois, o Davi estava cuidando do quê? Das ovelhas de seu pai. E Davi era o rejeitado. Porque Davi, sendo o caçula, era para ser o mais paparicado. Não é assim na maioria das famílias? O caçulinho tem mais cuidado, né? É a rapinha do tacho, como diz. É o último, então tem que cuidar mais do caçula ali. Mas não, o Davi, o caçulinho, estava lá cuidando das ovelhas do pai. Ele não cuidava com murmuração, não. Como tem muita gente que às vezes está fazendo as coisas por Deus com murmuração. Ah, meu Deus, esse pastor é chato, esse pastor fala demais de dízimo, meu pai do céu. Ô, meu irmão, você faz as coisas com murmuração, você não sabe honrar a Deus, não. Davi ia cuidar das ovelhas do pai com amor. E sabe qual é a prova do amor? Quando via um leão, ele não deixava matar, não. Quando via um urso, ele não deixava matar as ovelhas do pai. Ele se arriscava, ele ia na força do Senhor para honrar o compromisso dele com o pai, mas principalmente com Deus. Não foi à toa que ele virou o rei de Israel, um dos maiores que já existiu na história. Você quer ser grande, mas você não quer honrar. Nunca vai ser. Nunca vai ser. A palavra de Deus diz em Provérbios que Deus não dá pérolas a porcos. Ou a gente aprende a honrar, meu irmão, ou nunca seremos abençoados. Nunca seremos abençoados. Olha Eliseu cuidando dos bois. Quando Elias viu, Elias tem um contato muito grande com Deus, irmão. O homem não ia colocar a capa, ou seja, ele não ia ungir alguém que ia ser um fracassado. Ele pega a capa, quando ele vê o Eliseu no meio dos bois, aí ele pega e passa, ó. Eu me arrisco a dizer, isso aqui é uma opinião minha, tá? Não é teologicamente confirmado, mas é uma opinião minha, que a primeira parte da unção dobrada que Eliseu recebeu de Elias, ele recebe aqui, quando ele passa com a capa a primeira vez, porque a segunda vez que ele recebe a unção dobrada, já foi quando Elias subiu. Quem está entendendo? Isso é uma opinião minha, tá? Eu acredito que ali ele já estava recebendo uma unção para fazer a diferença. Ali ele já estava recebendo uma unção para ser aquele que seria o futuro profeta de Israel, usado na mão de Deus tremendamente. Quem sabe honrar, meu irmão, vai ser usado na mão de Deus tremendamente, porque quem honra, Deus derrama, demanda unção sobre a vida dele. Se você souber honrar o teu Deus, vai ter unção de vitória sobre a tua vida, vai ter unção descendo sobre a tua cabeça para te dar sabedoria, para te dar crescimento, para te levar além das tuas expectativas, além do que os teus olhos podem ver. Diga aleluia. Honra a Deus, meu irmão. Olha Eliseu lá cuidando dos bois. Aí o profeta passa com a capa, versículo 20 agora, por favor, diz assim: então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Veja como ele era um bom filho, né, irmão? Na hora que ele recebe ali ele recebe a unção, ali ele recebe o chamado, mas ele fala assim: olha, deixa eu lá me despedir dos meus pais, eu não posso fazer as coisas sem avisar meus pais. É um bom filho,
É aquele que sabe honrar os pais. Aí ele vai e diz assim, e ele disse, vai e volta, porque te tenho eu feito. Ou seja, você entendeu o que eu acabei de fazer contigo? Eu estou te chamando para o ministério. Eu estou te chamando para ser aquele que vai ser o meu substituto. Quem está entendendo? Amém ou não? Então, na mesma hora, o Eliseu entendeu, a ficha caiu. Versículo 21. E voltou, pois, detrás dele, e tomou uma junta de bois, ou seja, ele pegou 2 bois ali e os matou com os aparelhos dos bois. E cozeu a carne e as deu ao povo e comeram. E então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Diga aleluia. Irmão, outra coisa que expressa a honra. Você vê que ele pega ali os bois, ele mata. Ele faz um sacrifício ali. Primeiro, com certeza, para honrar Deus, em prol do chamado que ele estava recebendo. E segundo, ele deu para as pessoas. Tem gente que não sabe servir ao próximo. Por isso, se Deus não abençoa, não honra. Nós estamos vivendo num mundo tão individualista, irmão. Onde as pessoas só querem para si, elas não querem dividir, não querem partilhar o pão, não. Eu vou te seguir? Tá bom, vou matar aqui um boi, vou sacrificar, vamos alegrar, vamos compartilhar a bênção. Amém ou não? Olha como ele era um homem honrado. Outra coisa, pessoal, você tem que aprender que a vida cristã, ela é sacrificial. O amor que nós temos que ter para com Deus é um amor sacrificial. Como assim, pastor? Um amor que abre mão. Um amor que, se necessário for, ele dá a si mesmo. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, Jesus disse a seguinte coisa, versículo 23. Deixa marcado aí, vamos voltar para Reis. Vamos para Lucas 9. O amor ágape, que é o amor de Deus, ele é um amor sacrificial. Prova disso é o que nós vamos fazer hoje, né? Comer do corpo e beber do sangue que Ele mesmo deu para nós. Amém? E aí Jesus diz a seguinte coisa, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Ele diz, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder sua vida, a salvará. Diga aleluia. Meu irmão, você quer honrar a Deus de verdade? Aprende a renunciar. Aprende a renunciar às coisas. Eu sei que é chato, tá falando sempre a mesma coisa, mas hoje as pessoas não querem renunciar. Não querem renunciar. Querem se servir de Deus, mas não querem servir com renúncia. Vida com Deus exige renúncia. É um exemplo disso? Eu poderia agora estar com a tua esposa num restaurante, comemorando o Dia Internacional da Mulher. E é bom, é ou não é? Eu hoje não deu tempo, mas amanhã eu vou dar um jeitinho de comemorar com a patroa. Para honrar ela merece. Quem está entendendo? Mas você escolheu honrar primeiro a Deus. Você veio para o culto. Tem um monte de gente que não veio para o culto. Um monte de gente que preferiu passear. Outros assistiram o final do Cearense. Eu sei, você acha que eu não sei? Tem nada errado, irmão. Eu mesmo gosto muito de futebol. Mas primeiro é Deus. Primeiro é o compromisso. Que vida cristã é essa que a gente não renuncia a nada? Irmão, quanto mais confortável você se sentir na presença de Deus, mais distante você está dele. Entendeu, não? Quem entendeu? Pastor, minha vida está muito confortável. Sempre que eu tenho um passeio, eu vou, tô nem aí. Culto que fico para lá. Igreja. Se a tua vida estiver muito confortável, tá tudo do jeito que você gosta, tá errado.
Vida cristã não é do jeito que a gente gosta. Vida cristã é renúncia por amor a Cristo. E para ser bem sincero, irmão, a gente não renuncia a nada, irmão. É balela isso. Nenhum de nós ainda derramou sangue pelo Evangelho, nenhum. Ou você já fala para mim, você já derramou sangue pelo Evangelho? Eu nunca derramei sangue. Olha que eu já me cortei fazendo obra aqui nessa igreja igual. Eu tava botando LED aqui nesse altar um dia com a Cleciane, amarrei o estilete, pá, o dedo bandou no meio. Mas isso não é nada, isso é uma bobagem lá dentro. Meu irmão, pega Jesus, porque o próprio Jesus mandou a gente comparar com ele, ou não? O apóstolo Paulo se comparava com Cristo. Se a tua comparação não for Cristo, você está se comparando com quem então? A nossa vida tem que ser comparada com a vida de Cristo, sim ou não? Ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Tem que comparar a tua vida com Cristo. Se a tua vida está distante de Cristo, então, meu irmãozinho, tá feito aí. O nosso parâmetro de comparação tem que ser Cristo. Cristo entregou a própria vida, derramou até a última gota. Quando veio o soldado romano com a lança que enfincou na sua costela, a Bíblia diz que não saiu sangue não, foi só água. Ele tinha sangrado tudo. O que a gente renuncia, irmão? O que a gente sacrifica? Esse mês passado, fevereiro, eu não lembro o dia exatamente, mas um dos dias aí de fevereiro teve a lembrança, né, a memória daqueles cristãos que foram degolados lá no Oriente Médio, lá um país muçulmano. Degolados. Quem lembra? Eles vestiram roupa laranja e tal. Esses sim derramaram sangue por Cristo. Nós não derramamos não, irmão. Hoje eu estou aqui na minha 3ª reunião. Fisicamente estou cansado. Fazer 3 cultos, meu irmãozinho, não é brincadeira não. Você pensa que é mole? Não é mole não. Mas quando chegar em casa, vou tomar um banho, vou deitar ao lado da minha esposa, vou ficar com meu filho. Não é sacrifício, é honra. Servir a Deus não é sacrifício, é honra, irmão. O que a gente está sacrificando? Olha o que eu vou dizer para você, eu nem lembro quantos aniversários, quantos casamentos, quantas reuniões de família, quantos natais eu já perdi. Nem lembro quantos que eu já perdi. Mas dizer que a gente renuncia a alguma coisa, a gente não renuncia a nada não, irmão. Você está aqui, o culto vai ter 2 horas de duração, 2 horas e um pouquinho hoje. Mas você teve ainda 22 horas do teu dia para você. Ou vem dizer que você passou o dia todo em espírito de oração. Oh, meu Deus, meu Pai, meu Deus, meu Pai, meu Deus, meu Deus, meu Pai, meu Deus, meu Pai. Eu não vi nada. O que a gente renuncia, irmão? Fala para mim. A gente não renuncia nada, gente. Como diz aquela canção, se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor de Deus é um amor sacrificial. Um amor que derramou até a última gota de sangue. Um amor, olha aqui para mim, que se humilhou por ti. Jesus se humilhou por ti, meu irmão. O Rei da Glória, o soberano Deus de todo o universo, se fez carne e sofreu até morrer por amor. E a gente acha que está fazendo alguma coisa. É uma honra, irmão, poder fazer qualquer coisa para Deus. É uma honra. É uma honra que homens falhos como a gente possa estar num altar como esse, possa estar num ambiente como esse para dizer: Jesus, obrigado. É uma honra. Nenhum de nós era para estar aqui, irmão. Todos nós éramos para ser condenados ao inferno.
Mas o sangue de Jesus foi derramado por amor e nos salvou. Isso é honra, querido. E tudo que Jesus quer de mim e de você é um coração disposto a amá-lo, a honrá-lo, a servi-lo, sem murmuração, sem lamúria. Para de reclamar, irmão, de achar que a tua vida é ruim, é um lixo. Para com isso, em nome de Jesus está repreendido esse demônio. Nós estamos sendo honrados porque Deus nunca deixou de cuidar de nós. Nunca deixou. Nunca deixou. Agora, sabe o interessante? Elias, ou melhor, Eliseu, ele serviu Elias durante um bom período. Vamos voltar lá para segunda. Agora vamos para a Segunda Reis, né? Nós estávamos em Primeira Reis. Vamos para a Segunda Reis, capítulo 2. A gente vai fazer uma leitura um pouco extensa, mas é importante. Aqui é o momento onde Elias ele vai ser levado num carro de fogo. Segunda Reis, capítulo 2, versos 1 diz assim: Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Olha Eliseu honrando aí o Senhor dele, né? O Elias dizendo: Fica aqui. Ele: Não vou te deixar não, vou com o Senhor onde eu for. Continuando, versos 3. Então os filhos do profeta que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje te tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem sei, calai-vos. Você vê que a posição de Eliseu foi forte, né? Alguns chegavam para dizer para ele: porque tu está seguindo o Elias, ele vai ser levado hoje. Ele dizia: Eu estou sabendo, fique calado. Cala a boca de vocês, deixa eu servir aqui o meu Senhor, eu não vou deixar ele. Irmão, às vezes as pessoas vão falar, não é para te ajudar, elas vão falar para te parar. Tem muita gente que vem falar às tuas orelhas, fica falando, fala da igreja, fala do ministério, fala da tua fé, fala dos propósitos, fala de tudo, mas não é para te ajudar não, é para te parar. Eles queriam parar Eliseu, eles queriam que Eliseu fizesse o quê? Se separasse de Elias. Se ele se separa, se ele deixa Elias ali, meu irmão, ele teria jogado toda uma vida ministerial fora, ele teria jogado toda uma unção fora e ainda perder a porção dobrada. Você tem que, meu irmão, você tem que tomar uma decisão. Você vai seguir o propósito que Deus te deu ou você vai dar ouvido ao que estão falando? Porque eu quero seguir o que Deus tem para a minha vida. Amém ou não? Aí Eliseu continuou no versículo 5. Então os filhos dos profetas 4, né? É o 4 isso. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Elias estava fazendo testes, né? E porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da cabeça? De novo, né, gente? E ele disse: Também eu bem sei. Calai-vos, irmão, não importa quantas vezes o inimigo falar, você tem que mandar ele se calar em nome de Jesus. O que vai prevalecer é o propósito de Deus para a tua vida, amém? Aí ele diz, versículo 6, Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Assim ambos foram juntos. O que é isso aqui, gente? O que é isso aqui que Eliseu está fazendo? O que ele está fazendo, gente? O que ele está fazendo, irmãos? Fala para mim saber se você está entendendo a palavra. Ele está honrando. O Elias o tempo todo testando. Fica aqui. Não, vou te deixar não. Fica aqui. Não vou te deixar. Fica aqui. Irmão, eu sei que é uma comparação esdrúxula, mas Eliseu está fazendo igual um cachorrinho. Já viu que o cachorrinho, ele era chamado o melhor amigo do homem, porque o cachorro é diferente do gato. É ou não é?
O cachorro, ele te olha de baixo para cima. O gato te olha no olho. O cachorro, ele não te larga. Onde você vai, ele vai atrás. Lá em casa é engraçado, que o cachorro era para ser o melhor amigo do homem, né? Ele é o melhor amigo da mulher lá em casa. A minha esposa, meu irmão, eu falo para ela, parece São Lázaro. Onde vai? Os cachorros de casa vão atrás dela, é engraçado. Aí eu falei para ela assim, mulher, manda esses cachorros, até para fazer o bem nisso dormir, os cachorros ficam perto. Sai não. Uma coisa, né? Cachorro é uma coisa bacana demais. Eu gosto. Né? Diferente de gato. Gato, meu irmão, entrar um bandido na tua casa, ele vai se esconder e sai fora. É ou não é? A irmã falou, o primeiro que corre é ele. O cachorro não, por mais que ele seja, né? Que seja só arremedo ali, ele tá ali latindo, mas ele vai pra cima. Vai ou não vai? Cachorro sabe honrar, gato não. Cachorro quer servir, gato quer ser servido. Você vai ser crente cachorro ou crente gato? Foi meio ruim essa comparação, né, irmão? Mas não leva pro lado mal da coisa. Você tá entendendo o que eu tô falando, sim ou não? Pelo amor de Deus. Fica aqui, Eliseu. Não vou ficar, não. 3 vezes mandou ficar e o Eliseu foi. Isso é honra, irmão. Eu lembro que uma vez meu pastor me brigou. Mas não me brigou feio, irmão. Acho que a pior briga que o pastor pode dar numa pessoa, o pior carão que o pastor pode dar num servo, é na frente de todo mundo. Isso aí é o pior. E às vezes é necessário fazer isso, sim ou não? Às vezes é preciso. Às vezes você tem que chamar a atenção na frente de todo mundo, que é para ver se a pessoa se toca. Não tá tendo juízo? Eu não gosto de fazer isso, mas quando necessário eu faço. Aí meu pastor me chamou a atenção na frente de todo mundo. Irmão, fiquei rosa, fiquei vermelho, fiquei laranja, toda a cor que podia ficar. Mas eu fiquei lá na frente do altar. Aí eu lembro que a vergonha foi grande e tudo mais. Mas não terminou o culto, eu fui atrás. O que tá fazendo aqui, irmão? Tô aqui, sou precisar de alguma coisa. Hoje, pessoal, o pastor não pode nem pensar em dar um carão, porque se ele pensar, já pensa assim: se eu der um carão, o irmão sai. Mas o pai só repreende o filho que ama. Você nunca repreendeu teu filho? Ele está querendo botar o dedo na tomada, você vai lá e menino! Mas você está fazendo por mal? Não, você está amando ele, você não quer o mal para ele. Tudo que meu pastor me falava, todas as vezes que ele me ralhou, não era querendo meu mal, era querendo meu crescimento, querendo meu amadurecimento espiritual. A gente quer saber, a gente acha que sabe tudo. Não sabe tudo, não, irmão. Ninguém sabe tudo. Fica aqui, não vou. Fica aqui, não vou. Fica aqui, não vou. Vou ficar com o senhor. Se o senhor precisar, eu estou aqui. Hoje, os servos estão igual o James Bond. Agente secreto. Você procura um servo para ajudar a não lavar um banheiro, não tem. Procura um servo para ajudar a fazer uma limpeza na igreja, não tem. Para fazer um culto de oração, não tem. Hoje os servos estão igual o James Bond. Meu irmão, eles sabem se esconder tão bem que você não acha um. Se hoje o pastor disser assim, fica aqui, fico, nada, tenho mais o que fazer na minha casa. Isso é honra, irmão. Coisa que tem gente que está muito distante de entender. Porque nunca foi ensinado. Mas aqui você está sendo ensinado. Aí continuando. Aí nós paramos no 8, foi? 6, né?
E foram 50 homens, verso 7. E foram 50 homens dos filhos dos profetas de longe, pararam defronte, e eles ambos pararam juntos ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para duas bandas. Olha o que Elias fez, né? Pegou a capa, né? A capa dele tinha uma unção, irmão. A capa dele tinha uma unção. Tem gente que critica as coisas que o pastor faz na igreja. Porque vai dar o pão, porque vai dar um lenço, porque vai dar uma rosa. Isso não é de Deus, isso é heresia. Meu irmão, o Elias pegou a capa, jogou na água, o Jordão abriu. Você não acredita em ato de fé, então para que você vai tomar Santa Ceia? Quem é que está comendo carne crua, sangue, bebendo sangue? Você não acredita em ato de fé, então para que você está tomando Santa Ceia? Isso aqui é ato de fé. Não, que eu não acredito nesse negócio de campanha. A Bíblia está cheia de ato de fé. Jesus cuspiu no olho de um cego. Pegou uma pasta de figo. Ou não? Vai? Ato de fé, irmão. Se o pastor entregar uma capa, eu vou pegar essa capa, Deus vai me abençoar. Se entregar um mel, eu vou pegar esse mel, Jesus vai me curar. A irmã contou o testemunho aqui sexta-feira. Ato de fé. Os homens de Deus têm autoridade dada pelo Senhor para fazer. O que o pastor fizer de ato de fé aqui, meu irmão, entre dentro, caia de cabeça. Eu vou mergulhar nessa bênção, Deus vai me honrar. Amém ou não? Ato de fé. Aí, versículo 8. Então Elias tomou sua capa e dobrou, feriu as águas, quais se dividiram para duas bandas, e passaram ambos a seco. O Elias passou, o Eliseu ficou do outro lado. Amém, gente? Amém, nada. O Eliseu disse: eu não te largo, não te deixo, eu vou contigo. Só vai passar aqui, eu vou passar também. Isso é o quê? Isso é o quê? Honra. Versos 9. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, aleluia, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada da tua unção, do teu espírito sobre mim. Irmão, olha, escuta uma coisa. Tem gente que só vai receber se ela for insistente. Aprende a ser insistente. Isso é honrar. Ele ficou lá, não ficou por acaso não. Eu estou aqui porque a minha hora vai chegar. Aí o Elias viu o esforço, o Elias viu a dedicação, o Elias viu que ele não largou ele em momento nenhum. Faz o seguinte, já entendi o que você quer. Pede o que você quer. Você quer ser abençoado, né? Pede o que você quiser. Meu irmão, Deus só vai falar isso para você quando você honrar. Escuta, Deus só vai falar isso aos teus ouvidos quando você honrar. Ele vai dizer bem assim: ô Maria, ô João, ô Romildo, ô Raimunda, pede o que quiser. Aprende a honrar, irmão. Teu patrão vai falar a mesma coisa para ti. Ah, pastor, mas vão me chamar de puxa-saco. Melhor puxar saco do que puxar carroça. Deixa falar. Não estavam falando de Eliseu? Não falaram para ele? Vão tomar teu servo, vai subir pela tua cabeça. O que tu está fazendo aí, homem? Deixa esse homem embora. Você tem que saber onde você quer chegar, irmão. Você tem que saber onde você quer chegar. Vão te chamar de puxa-saco na escola, na faculdade, no trabalho. Deixa chamar o que chamar, meu irmão. Você tem que saber onde você quer chegar. Você tem que saber o que você quer, o que você vai pedir. A tua hora vai chegar, mano. Teu patrão vai dizer: quem é o mais velho aqui da empresa? Ah, é você, vem cá. Você agora vai ser o bam, que vai mandar em todo mundo. Desmandar. Só não vai ser maior do que eu, mas o resto é contigo. Estou profetizando, ao mesmo tempo falo, ao mesmo tempo prego, ao mesmo tempo profetizo sobre a tua vida. Recebe aí, povo de Deus. Você não honra. É o gato de armazém, o que se esconde de todo serviço. Para descansar é caça e eu. Para trabalhar é caça e outro. Aí como é que faz? É Cassiano, né? Para comer é Cassiano, para trabalhar é Cassiano. Como é que faz?
Como é que honra desse jeito um cidadão que não sabe honrar, não veste a camisa da empresa, não veste a camisa do ministério, não veste a camisa de nada? Você tem que vestir a camisa do teu ministério, irmão. Igreja da Graça é uma benção, essa igreja aqui é uma benção, você tem que falar isso para as pessoas. A minha igreja é uma benção, eu sou feliz na minha igreja, meu pastor, aleluia, é uma benção. É doidinho, mas é uma benção. É, meu irmão, isso não é puxar saco não é ficar babando ninguém não é exaltar ninguém não, isso é honra. Isso é honra. Aprende a honrar. Quem honra vai ser honrado. Eu não posso te honrar, mas Deus honra. Deus honra. Pede o que tu quiser, Eliseu. Ah, chegou onde eu queria. Meu irmão, o homem de Deus sabe o que quer, irmão. O homem de Deus sabe onde vai chegar. O homem de Deus tem um alvo, tem um propósito, tem um ministério na vida dele. Você sabe o que eu quero, Elias? Eu vi você pedindo fogo do céu, ou não viu, não sei. Eu vi você fazer isso, você fazer aquilo. Eu quero a unção do Senhor, da tua vida, mas eu quero o dobro. Ô Jesus, é isso mesmo, Adriano, ele foi ousado. Olha o que o Elias falou para ele, ó. Ele disse assim, ó, 10, e disse, coisa dura pediste. O Elias falou, aí você me quebra. Quem está entendendo? O Elias chega e fala, aí você me quebra, você quer ser mais ungido, mais usado do que eu? Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Versos 11, sucedeu que... É o 10 mesmo, né? E disse, coisa dura me pedisse. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não se fará. Ah, você quer a unção dobrada? Pois você tem que ver eu subir. Tem que ver eu subir. Tem que ficar comigo até a hora que eu subir. Talvez tem momento da vida da gente que a gente pensa que já está resolvido. Não, agora eu vou ser honrado. Aí Deus vai permitir uma última prova, a ver se você está preparado mesmo. Eu não sei para quem Deus está falando isso aqui não, irmão, mas a palavra está falando aqui, o Espírito Santo está falando. Você está esperando a hora de ser honrado, mas ainda não vai acontecer, porque ainda vai ter uma última prova ali. Ah, você quer a porção dobrada? Tudo bem. Vamos ver se você vai me ver subir. Meu irmão, a maior honra que a gente vai receber nessa vida. A maior honra que você vai ver nessa vida é quando o Senhor te levar, meu irmão. Quando você subir nas nuvens com Cristo. A maior honra que nós vamos ter nessa vida é quando Jesus arrebatar a igreja amada dele. A noiva é dele, ele sabe quando vai levar. Honra a Deus que você vai subir. Fala pro teu irmão, honra a Deus que você vai subir. Aplauda Jesus bem forte, aleluia! E não demora, Jesus voltará. Versos 11, sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, é tudo de fogo, o Senhor é uma chama, é uma brasa viva, aleluia, e os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho, o que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e pegando nos seus vestidos, os rasgou. Meu irmão, ele queria tanto a bênção que ele não largou a veste de Elias, os rasgou em duas partes, também
levantou a capa de Elias que lhe caíra. Meu irmão, Elias subindo e jogou a capa. Toma, você quer? Então receba. Jogou a capa, né? E aí o que ele fez? E voltou-se e parou. Perdão, perdi tudo aqui. 13, né? Também levantou a capa que Elias lhe caíra e voltou-se e parou à borda do Jordão. Olha o 14. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse: olha como ele é ousado, aleluia. Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: o espírito de Elias, ou seja, a unção dobrada, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Aplauda a palavra de Deus de novo. Aplauda a palavra de Deus de novo, meu irmão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus do céu, é tremendo isso aqui. A capa caiu, a capa vai cair, irmão. Se prepara. Se você honrar a Deus, a capa vai cair. Deus vai mandar a unção. Deus vai mandar uma unção que vai te capacitar, que vai te preparar, que vai desenrolar um manto. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Ele é tão ousado. Fazer o teste. Quando você recebe algo novo, você não testa, não é não? Deixa eu testar. Se eu realmente estou com a unção de Deus na minha vida, pegou a capa de Elias, eu vou fazer a mesma coisa que ele fez. Ele não abriu o Jordão aqui, jogou a capa na água e disse: onde está o Deus de Elias? O Deus de Elias foi o mesmo Deus de Eliseu, irmão. A diferença? Dupla honra. O Deus de Elias foi o mesmo Deus de Eliseu. A diferença? Dupla honra. Quem lembra do baixinho do futebol chamado Romário? Quem lembra do Romário? O Romário, não sei porque eu vou botar ele na minha pregação hoje, né? Como é uma bênção. Mas o Romário, baixinho, dizia que tem gente que quer chegar e sentar na janela. Tem gente que mal chega e já quer ser honrado, já quer receber as honrarias. Com Deus não é assim. Ninguém passa na frente. Sempre tem um processo. Nós estamos vendo aqui que coisa linda, né? Oh, o Eliseu sendo usado. Depois ele vai pegar, vai fazer o machado flutuar. Depois ele vai pegar lá mesmo em Jericó, vai tirar uma maldição que existia de anos, milhares de anos em Jericó. Depois ele vai pegar, vai chegar na casa de uma mulher sunamita, vai profetizar, a mulher não podia ter filho, a mulher vai ter um filho. Depois ele vai chegar, aquele menino vai crescer, o filho vai morrer, ele vai chegar naquela casa, vai ressuscitar o filho. Oh, Deus poderoso! É tremendo esse Deus, irmão. Mas a gente quer sentar na janela, não quer honrar, não tem como Deus usar. Você pensa que foi por acaso? Foi só porque ele ficou ali agarrado a Elias, não solto, não vou. Não. O bonito não é o fim. O bonito é o meio da história. Tá todo mundo aplaudindo o teu fim, né? O teu fim que eu digo é agora o teu sucesso. Já tá grandão. Todo mundo diz assim: rapaz, olha como ele tá bem, né? Mas ninguém sabe o processo que ele passou para chegar lá. A tua vitória é só a ponta do iceberg. É só a ponta do iceberg. Só a pontinha tá aparecendo. Aqui tá a pontinha do iceberg, tá aqui o que você passou. Quem tá entendendo? Tá entendendo ou não? Por favor, você tá entendendo? Tem gente só vendo o iceberg, a pontinha do iceberg. Rapaz, como ele é usado por Deus. Olha como ela está prosperando. Mas é desenrolada, é sabida demais essa mulher. Mas não sabe o quanto você teve que honrar para chegar lá.
bonito da história de Eliseu não é o fim, não. Foi o meio, processo. Sabe qual foi o processo de Eliseu? Para terminar, capítulo 3. Começaram a se levantar novos reis. Se levantam novos profetas, novos reis também se levantam. Acabe morre. O filho dele começa a reinar em Samaria, né? Jeroão, coisa assim. Aí depois, em Judá, está reinando Josafá. Já estava com 18 anos que Josafá estava reinando. Então, o novo rei pergunta: não tem nenhum profeta aqui não para a gente buscar? Olha aí o versículo 11. E disse Josafá, né? Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate. Olha a fama dele, ó. Olha a fama, olha o processo. Olha o que ele fazia para chegar até lá na honraria, ó. Aquele que deitava o quê? Água sobre as mãos de Elias. Aqui está o Eliseu, filho de Safate, o que cuidava dos boi? Pois é, ele agora é o que lava a mão do profeta. Ele é aquele que passou 15 anos lavando a mão de Elias. Irmão, ninguém consegue obter uma fama se não for a um longo prazo. Você entendeu? Se Eliseu estava sendo chamado aquele que lavava as mãos do profeta Elias, porque ele já fazia isso há muito tempo. Ele era conhecido por todo mundo como aquele que deitava a mão nas águas deitava as águas na mão do profeta. Todo mundo acha bonito quando Deus começa a usar, quando Deus começa a honrar, mas não sabe quanta água teve que derramar na mão do profeta. Todo dia ele chegava e ele: meu Senhor, deixa eu lavar aqui a mão do Senhor. A moça querendo ser honrada, sai daí, moça. Irmão, o Elias chegava, ele deitava água na mão. Todo dia, durante 15 anos. O que é que você tem capacidade de fazer a longo prazo? Você tem capacidade de servir ao Senhor até o último dia da tua vida? Se você diz assim: pastor, eu posso não ter, mas eu quero, é o suficiente. Deus vai conservar você. O que você tem que fazer para Deus te usar? É só servir ao Senhor. O que você tem que fazer para Deus te abençoar? É só honrar o Senhor. É todo dia jogando água na mão. Todo dia jogando água na mão. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Tem gente que só faz as coisas para Deus esporadicamente. Bonito é quando alguém conhece você pelo que você faz para Deus. E falando um pouco da volta de Cristo, irmão, quando Jesus voltar, eu quero que ele me encontre jogando água na mão do profeta. Quem entendeu a referência? Ou seja, quando Jesus voltar, eu quero que ele me encontre servindo. Seja nesse altar ou em qualquer outro. Seja na igreja ou numa esquina pregando a palavra. Ou num hospital cuidando dos enfermos. Mas quando Jesus voltar, eu quero que ele me encontre jogando água nas mãos. Eu não vou parar de jogar água nas mãos. Eu não vou parar de jogar água nas mãos. Se um dia alguém tiver que me reconhecer por alguma coisa, que me reconheça porque eu joguei água nas mãos do profeta. Se alguém quiser te reconhecer, que seja por aquilo que você faz para Deus. Eu acho tão bonito, irmão, quando eu vou numa igreja, né, você vê os obreiros aqui, nós temos nossos obreiros aqui, são uma benção. Né? E algumas igrejas tem aqueles obreiros, irmão, que a pessoa lá fora ela tem um alto cargo. Às vezes é um advogado, um juiz, é um doutor. Mas quando ela entra na igreja, que ela bota a farda dela, ali ela não é advogada, ela não é o doutor,
Ali ela é o Eliseu que deita a água na mão do profeta. Eu já vi dentro desse ministério gente muito importante, gente de muita aquisição, gente de muito nome. Mas quando você vê, ela está varrendo uma igreja, está limpando um banheiro. E não é serviço social, não, irmão. É honra para Deus. É amor para o Senhor. O que importa para Cristo não são títulos nem ganhos, e sim o amor que nós temos para oferecer para Ele. É isso que importa. Quanto você quer honrá-lo e servi-lo. Eu peço sempre ao Senhor, meu Deus, me ajuda a te servir até o último dia. Não deixe que eu desista, que eu pare de jogar água nas mãos. Quando Jesus voltar, eu quero estar servindo. Não está longe, não. Tomara que Ele volte logo. Como o pastor Isaías falou quinta-feira lá na reunião de intercessão, eu tenho um filho pequeno, irmão. O que está para vir no mundo vai ser muito difícil. Queria que Jesus voltasse logo para o meu filho não ter que passar pelo que o mundo vai passar. Ou você acha que se de repente estourar uma guerra mundial, vir uma outra pandemia, as coisas vão ser fáceis? Meu filho é o amor maior que eu tenho fora do meu peito. Se possível, Senhor, volta logo. Se possível, Senhor, volta logo para arrebatar a tua igreja. Eu quero estar pronto, Senhor, quando o Senhor voltar. Ó Senhor, eu te apresento esta igreja nesta noite. Eles estão clamando a Ti, estão orando ao Senhor nesse momento. Daqui a alguns minutos nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Mas como disse o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 28, dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Nós estamos a nos examinar, porque, meu Deus, nenhum de nós merecíamos estar aqui. Mas foi o Teu amor sobrenatural. O amor ágape, o amor sacrificial, o amor que dá tudo sem esperar nada em troca, o amor que é sofredor. E o Senhor sofreu tanto, se humilhou por nós. Oh Jesus, perdoa, Pai. Perdoa a nossa injúria, a nossa empáfia, a nossa malícia. Perdoa, Senhor. Perdoa as nossas murmurações, as nossas lamúrias. Oh Jesus, eu quero Te amar da maneira que o Senhor me ama. Te entregar um coração sem reservas. Eu quero matar os bois, eu quero queimar as carroças. Fala com Deus, irmão, pede perdão para Ele, Ele vai te perdoar. Limpa, Jesus, dá mais uma chance. Que essa chance seja como a primeira, meu Deus. Não leve em conta tantas vezes que te pedimos a mesma coisa. Faz de novo, Jesus. Se necessário for, recria um coração disposto a Te amar, disposto a Te honrar, a Te obedecer, Senhor. Em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, me perdoe todos os pecados. Diga: Senhor, eu quero Te servir, quero Te honrar com a minha vida,
em o nome de Jesus. Diga amém. Amém.